Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança, nós estamos aqui para trazer hoje mais uma aula. Hoje vamos falar do patriarca Abraão e também do local e a chamada de Deus para que ele oferecesse o seu filho Isaque em um lugar muito especial que Deus lhe mostrou. Vamos falar sobre isso. O jubileu de Abraão. Primeiro vamos pedir a Deus que abençoe esta aula, nos dê paz, sabedoria, revelação da palavra de Deus. Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos pedindo que abençoe cada pessoa que está participando desta aula, cada pessoa que está buscando revelação, sabedoria, entendimento, dá-nos a graça de entendermos nesta aula e recebermos no nosso coração a tua palavra e que ela produza 30, 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Amém. Gênesis 22 diz que aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então Deus disse: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então Abraão levantou-se, pegou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e também Isaque, seu filho, e cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi para o lugar que Deus lhe dissera. Muito bem. Eu vou falar desse lugar, mas primeiro quero falar que neste dia, 10 de setembro, eu estarei fazendo um ato profético neste lugar, onde Abraão foi chamado por Deus para oferecer o seu sacrifício. Neste lugar em Israel, está acontecendo uma convocação das nações para estar em Israel. São mais de 150 nações que estarão reunidas em Israel nesses dias, começando no dia 9 de setembro, à noite. E essa convocação partiu da Casa de Oração 24/7 de Tom Harris, lá no Monte das Oliveiras, em Israel, Jerusalém. E todas as casas de orações de várias partes do mundo, são mais de 150 nações reunidas, estarão fazendo este ato profético, buscando a Deus nesses dias, comemorando 70 anos de Israel, e nós recebemos esse convite maravilhoso como casa de oração. Nossa casa de oração completa 33 anos, que tem oração 24/7, 24 horas por dia, e recebemos esse convite maravilhoso. Estaremos representando o Brasil e quero estender esse convite para todos os meus colegas, pastores, apóstolos, profetas. Você pode também estar participando, viajando para Israel nesses dias. Eu estarei vários dias antes em consagração e oração lá em Israel, que é o meu período de consagração antes da escola. Eu sempre vou para Israel buscar aquela unção que Deus tem preparado para nós. E também tem o fato de ser o primeiro dia do novo ano judaico. O que tem de importante nesse primeiro dia? Rosh Kodesh é o primeiro dia de cada mês. E Rosh Hashanah é o primeiro dia do mês do ano novo judaico, que é o cabeça do ano. O mês é o cabeça do ano e o dia é o cabeça do mês.
Então, neste dia é importante para todos que querem ser príncipes de Deus. Porque nesse dia é o dia de você separar para Deus. É nesse dia que Deus separou e mandou que o povo lá no Egito separasse aquele dia para que Deus pudesse transformá-los em príncipes. E Deus chamou todo o povo do Egito e disse: prepare um cordeiro. Naquele dia, todas as casas devem ter um cordeiro preparado, separado para sacrifício. E Deus transformou todos os escravos em príncipes. Então, para os sábios, o que significa o primeiro dia, o dia de Rosh Kodesh? Significa um dia que Deus marcou o encontro no calendário dele. Ele marca o encontro com seus filhos. Então, nesse mês, dia 10 de setembro, é uma data muito, muito, muito especial, que nós vamos lembrar de Isaac e Abraão naquele lugar. E vou falar da importância de você participar desse ato profético. Vamos lá, então? Primeiro, Deus disse: toma teu filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Quando Deus fala, vai naquele lugar, esse lugar é tão especial que, na língua hebraica, ele traz uma conotação de não é qualquer lugar, é o lugar. Então, esse lugar torna-se notório, conhecido, e o lugar mais importante da Terra, sendo o centro da Terra, o centro do planeta. Nesse lugar é que tudo começou. Nesse lugar foi também que Deus chamou Jacó, quando ele faz o propósito e sai de casa e faz uma promessa de dar o dízimo. Deus chamou ele neste lugar, quando ele voltava, depois de 20 anos viajando, e ele vai entregar a sua oferta. Depois de 20 anos que ele fez a promessa, Deus disse: vai naquele lugar e entrega lá o teu propósito da oferta. Esse lugar também é o mesmo lugar onde Davi, quando enfrentava aquela praga que vinha matando seus homens, Deus mostra para ele e manda o profeta lhe dizer: Davi, sobe naquele monte e lá oferece um sacrifício a Deus para parar essa praga. Então Deus manda naquele lugar também. E Davi torna-se o homem mais abençoado da história de Israel, exatamente por alguns motivos importantes. Veja só o que ele fez. Ele sobe no monte para adorar a Deus, para parar a praga. Como ele era um rei, ele poderia chegar lá em cima e pedir qualquer coisa para o proprietário da terra, os bois, a lenha, e ele é como rei, ele é dono de tudo. Mas ele disse: não vou receber de graça nem a lenha nem os animais para sacrificar ao Senhor, porque não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Então aqui está uma consciência de que quando se vai adorar, deve-se levar algo que lhe custe alguma coisa. Então, Davi tinha essa consciência de um verdadeiro adorador. Ele entrega para Deus algo que está no seu coração e que lhe custa alguma coisa. Muito bem. Davi sobe em cima do monte de Araúna e compra um monte. E ali, naquele lugar que ele comprou, torna-se o lugar mais importante da terra, porque agora ele é propriedade de Deus, comprado por um morador da terra. E isso dá legalidade ao Senhor de abençoar naquele lugar e descer naquele lugar. Você lembra de Jacó? Ele viu aquela escada, e em cima da escada, lá no topo estava Deus, e os anjos desciam e subiam. Jacó estava embaixo. Nesse lugar é que Deus transforma, nesse lugar é que Deus multiplica, nesse lugar é que Deus provê, nesse lugar é que Deus se move, nesse lugar é que Deus desce, nesse lugar é que Deus opera, nesse lugar é que Deus transforma escravos em príncipes, nesse lugar é que Deus transforma também, o que nós vamos ver hoje, cordeiros em carneiros. Aleluia! Vamos lá então? Então Abraão pega a sua mula, né?
e o seu jumento, e pega os 2 moços, o seu filho, e sobe. Levou a lenha para o holocausto. Ao 3º dia, observe, ao 3º dia, essa caminhada é uma caminhada profética. Então, sendo profética, tudo faz sentido, tudo tem sentido. 3 dias. Observe que Jesus também, ele ficou no túmulo e ao 3º dia ressuscitou. Olha o que diz o versículo 4. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Então, Abraão está fazendo uma caminhada e é profética. Tudo está profetizando algo para o futuro. Levar um cordeiro num monte significa apontar para o futuro, quando o Cordeiro de Deus viria neste monte para dar sua vida por nós. Nós somos os Isaques de Deus. Nós somos os filhos que fomos resgatados pelo Cordeiro de Deus. Então, ao 3º dia, Abraão levanta os olhos e vê o lugar. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E, havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a importância do versículo 5. O jumento fica embaixo. Isso quer dizer que o jumento não sobe, o jumento não adora. Então, quando você vê pessoas que, quando o pastor fala de subir e adorar a Deus e dar uma oferta, eles dão um coice, lembra do jumento. Jumento não adora, jumento não sobe o monte para adorar. Também os servos ficam embaixo. Então, isso tudo é significativo. Por que não sobe? Porque se eles subirem, eles se tornarão príncipes. Então, quem chega lá em cima, chega no máximo do pico e ele recebe uma unção de príncipe. Então, quem sobe? O filho de Abraão, Isaque e o pai e filho subindo. Então, ele diz assim: nós havemos de adorar e tornaremos a vós. O que significa para Abraão subir no monte e adorar? Significa que ele vai sacrificar o melhor e o mais importante que ele tem no coração. Abraão, no decorrer dos anos, quando Deus lhe deu seu filho Isaque, ele estava já com 100 anos e ele ficou impressionado demais com aquele filho. Ele esqueceu de Deus. Ele acordava de manhã, já ia brincar com Isaque. Ele dormia à noite, ele esquecia até de orar. Acho que até na hora de abençoar a comida, ele, em vez de dizer Senhor, ele dizia Isaque. Então Deus disse: eu dei um presente para Abraão, e o Abraão está idolatrando o presente. O Abraão está idolatrando o Isaque. O Abraão não pensa mais em Deus, só no Isaque. Então Deus fala assim: Abraão, vamos conversar. Eu quero que você me adore. Então aí que vem a lição, que tudo que nós nos apegamos aqui no coração é o que Deus vai nos pedir. Então, quando Deus pediu para Abraão o Isaque, estava pedindo para ele a melhor de todas as suas ofertas. Ele já estava acostumado a entregar cordeiros, bois, enfim, todo tipo de ofertas. Nada era difícil para ele. Agora o filho, ele chorou, ele gemeu, ele tremeu. Ele foi oprimido, esmagado, levando aquele filho até o monte para o sacrifício. Mas ele fez. E chegando lá, tomou a lenha, pô-la sobre Isaque, seu filho, a lenha, tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Essa palavra também, ambos juntos, pai e filho juntos. O maior poder, a figura mais poderosa que se poderia ver na face da terra é um pai e um filho caminhando juntos. Lembra disso? Um pai e um filho caminhando juntos
eles ultrapassam o impossível. Então, uma das chaves mais poderosas para você ultrapassar o natural para o sobrenatural e entrar numa porta e tornar o milagre possível, pense num pai e num filho. Foi assim que o Filho Jesus entra no mundo junto com o Pai. E aconteceram os maiores milagres da história, porque Jesus, o Filho, e Deus, o Pai, entraram juntos para redimir a humanidade. Então, ambos juntos, é muito importante, pai e filho. Aqui está o foco da nossa escola profética. Nossa escola profética, todo ano tem um tema que vai unir pai e filho. E quando pai e filho se convertem um ao outro, desce a unção de Elias e sara a terra. É aí que vem as chuvas sarando a terra. Vem as grandes colheitas, quando pai e filho estão convertidos um ao outro. Então, isso é muito, muito, muito importante. Depois, então falou Isaque a Abraão, seu pai, quando subiu, e disse: meu pai, eis-me aqui, meu filho, disse Abraão. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Qual a pergunta que Isaque fez? Onde está o cordeiro? Por que ele pergunta onde está o cordeiro para o sacrifício? Porque era natural, era normal. Naquela época, os ímpios também subiam o monte para oferecer cordeiros a seus deuses. Então era normal Isaque dizer: pai, onde está o cordeiro? E aí Abraão responde, olha só. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. Versículo 8. Outra vez. Caminharam ambos juntos, pai e filho. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou seu filho Isaque, deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor, versículo 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. Então o anjo disse o anjo para Abraão: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia! Então, isso aqui é tremendo, que o anjo vai bradar 2 vezes naquele dia. No primeiro brado do anjo é a favor do filho. O primeiro brado do anjo vem salvar o filho. Então aqui nós temos algumas lições a aprender. Primeiro, quando Abraão chama seu filho Isaque para ir ao monte adorar, não lhe convidou. Muitas vezes os pais dizem: eu não convidei meu filho para vir no culto, porque eu deixar ele à vontade, ele que sabe, é bom ele vir não forçado. Filhos negativos, filhos que são menores de idade, o pai deve levar até o local de adoração. Não convidar, levar. É importante que vá. Então não é deixar à vontade, não. Nós devemos levar nossos filhos até o ponto de adoração. Ok? Segundo lugar, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, é Jesus. Ele é o anjo do Senhor que desce no Monte Moriá. Lembra de Gideão? Quando Deus visita Gideão, vem um anjo. Também aparece com a letra maiúscula, era o Senhor. E Gideão vai apressadamente e lhe entrega uma oferta. E aquele anjo sobe, o fogo sobe aos céus. Também era o anjo do Senhor. Então, no monte, onde tem oferta, tem o anjo do Senhor. E ele sobe e apresenta a oferta ao Pai. E o Pai também desce. Então, observe, foi assim com Gideão, vai ser assim com
com Abraão. Observe. Versículo 13. Então, na hora que o anjo disse, não faças nada a teu filho, então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Bom, aqui tem algo a se pensar. Quando Isaque pergunta ao pai, pai, onde está o cordeiro? E o pai disse, Abraão disse, Deus proverá o cordeiro. Mas o que aparece aqui não é cordeiro, é carneiro. E agora? Abraão ofereceu o carneiro em holocausto em lugar de seu filho. Importante, muito importante. Primeiro lugar, naquela escada lá em cima do monte, tem 2 templos operando. Naquela escada que Jacó viu, embaixo está ali Jacó como servo. Mas ele vai voltar lá como príncipe. Qual a operação que há nessa escada para alguém se transformar de escravos em príncipe? Em cima opera o tempo Kairos de Deus. Embaixo o Cronos, o tempo do homem. O relógio natural. Quando alguém oferece embaixo um cordeiro, quando o cordeiro chega lá em cima é um carneiro. E assim, mas que é isso? É o tempo. Ali naquele lugar há um aceleramento do tempo. Quando desce o tempo de Deus, o tempo Kairos, aquilo que levaria 10 anos leva 1 minuto para acontecer. Então, nesta fase do ano, nesse tempo que estamos vivendo hoje, até o dia de Yom Kippur, todas as nossas ofertas são potencializadas. Quem dá um cordeiro se torna um carneiro. Quem dá uma oferta, ela multiplica. Todo gesto de bondade nesta época é multiplicado. Todo gesto de maldade, toda ação maldosa também é multiplicada. Porque é um tempo que Deus desce à terra e o tempo fica confuso aqui. Então, aqui nesse lugar é que há o homem pode passar do natural para o sobrenatural, do tempo Cronos para o tempo Kairos. E isto sempre acontecia no ano do jubileu. No ano do jubileu, do dia para a noite, nascia uma colheita. No ano do jubileu, uma pesca, como Jesus na pesca maravilhosa, do minuto para o outro multiplicou os peixes. De um segundo para o outro multiplicou os pães. Aqui tem um segredo. Essa multiplicação dos pães e dos peixes é quando Jesus saía do tempo Cronos e entrava no Kairos. E ele, pelo Espírito, fazia isso naturalmente, facilmente. Que os sábios dizem que quando tem um portal, acontece isso. Então nós vamos falar de portal daqui um pouquinho. Como que nós podemos acelerar uma bênção que vai levar 20 anos e acontecer em 20 minutos? Como que alguma coisa que estava demorando demais vai apressar a bênção? Como que alguém está esperando lá 18 anos para ser curado e é curado em 18 segundos, ou menos? Aqui está o segredo. Como o cordeiro se transforma num carneiro? Primeiro segredo. Um filho, para ser resgatado um primogênito, lá em Êxodo capítulo 12 e também Êxodo capítulo 13, fala como se resgata um primogênito. Isaque era um primogênito, então a forma de resgatar um primogênito, a forma dele não morrer, seria através de uma oferta de um cordeiro. Então o pai Abraão ou outra pessoa que quisesse o filho de volta, ofereceria um cordeiro pelo filho. Neste caso, o próprio Pai, o próprio Deus Todo-Poderoso, provê o carneiro para oferecer por Isaque, e então Deus torna-se o pai de Isaque,
e oferece o carneiro, que representa Jesus. Observe, Jesus num tempo futuro, ele é o carneiro. Num tempo futuro. Eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, o Pai do céu, quando vai dar uma oferta, ele não dá uma oferta pequena. Ele dá o melhor. E o melhor do rebanho é o carneiro. Então a oferta de Deus, a oferta que Deus dá para resgatar Isaac é um carneiro. A oferta que um pai ofertava e dava para resgatar um filho era um cordeiro. Então, para uma pessoa pobre, a oferta que dava podia ser até um pássaro, até uma pomba, uma pombinha, que é barato, que ele não tinha condições de dar algo mais. Para um rei, não. Para um rei já era 7 cordeiros ou mais, eram ofertas de ouro, de prata, volumosas, porque ele tinha mais condições. Então, isso Deus está dizendo que o meu cordeiro pode ser um preço barato e o cordeiro de um rei é um preço enorme, muito mais volumoso, né? E a oferta de Deus é muito maior. Segredo, então, que um cordeiro no Monte Moriá se transforma em um carneiro. Qual a diferença? O tempo. Aí que está, o tempo que em cima daquele monte, quando Deus desce, aí que está, Deus acelera o tempo. Então, vamos explicar melhor. Um cordeiro é um cordeirinho de até 14 meses, ainda é cordeiro. É novinho, pequenininho. De 1 ano, 2 meses, é um chamado cordeiro. Mas quando aquele cordeiro se torna adulto, ele se torna carneiro. Qual a diferença? O pequeno cordeiro, ele é puro, imaculado, que não teve relações sexuais ainda, que não é solteiro, não é pai ainda. Já um carneiro, ele é um potencializador, ele é multiplicador. O carneiro, ele como pai, depois que ele cria os chifres, então ele já torna-se um multiplicador, ele multiplica, ele se relaciona, né, com as carneiras, gera muitos cordeiros, ele torna-se pai de muitos cordeirinhos. Então, na linguagem do criador de animais, né, ele é um animal de raça que é um produtor. Então, ele é reprodutor, ele se reproduz. Aí você vê a imagem de Jesus, que quando ele morre, ele diz, se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Então, se ele é um cordeirinho e que ele está guardado em casa, ele fica só, não se multiplica. Mas se ele morrer, ele se multiplica. Então, Jesus, ao morrer, ele torna-se um multiplicador, ele torna-se um reprodutor, e nós somos filhos dessa reprodução, nós somos também cordeirinhos de Jesus. E Jesus aparece lá em Apocalipse como um carneiro, aparece com chifres. Quer dizer o quê? Adulto, poderoso, pai, multiplicador. E ele gera, então, muitos e muitos e muitos cordeiros que também se tornam carneiros. Então, o cordeiro, quando cresce, torna-se carneiro. Então, aí ele se torna caro. Um cordeiro, talvez hoje custe perto de $1.000 um cordeiro para sacrifício, mas um carneiro reprodutor, ele pode custar milhões. Por quê? Porque não há preço. Não há preço, ele se multiplica muito. Muito. Outro dia podemos até estudar sobre isso. Mas, aqui está uma explicação. Deus sempre nos dá a maior oferta. Você pode subir ao monte para levar um cordeiro, mas o que Deus tem preparado para você é um carneiro.
Quer dizer que os teus cordeiros se multiplicarão por muitos e muitos, muito, muito mais. Então, por causa desta visão de multiplicação, Abraão discerniu que aquele monte é o monte onde Deus multiplica. É o monte onde Deus provê do nada, ele faz surgir um carneiro. Então Abraão disse, chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então este é o lugar que você deve sonhar em visitar um dia. Um lugar onde Deus provê. E eu quero levar lá, neste lugar, o seu nome, o nome do nosso país, do Brasil, nossa nação, e apresentar nossa nação naquele lugar, apresentar nossos filhos naquele lugar, apresentar nossos pedidos, dizer o seu nome naquele lugar. Senhor, venha prover esse pedido desta pessoa nesse lugar, assim como o Senhor proveu para Abraão nesse lugar. Venha prover para esse irmão que está aqui apresentando esse pedido. Então, ali há provisão, ali há provisão da saúde, ali há provisão para o emocional, ali há provisão para o material, mental, ali há provisão para o espiritual. E por isso que eu gosto de ir naquele lugar. Eu chego lá e digo, Senhor, ok, eu venho aqui e quero que o Senhor venha prover uma unção espetacular, uma unção de príncipe, para me levar para o Brasil e ministrar sobre todo o nosso povo. Então esse é o lugar da multiplicação. Olha o que diz o versículo 15. Quando Abraão disse, o nome desse lugar é Deus proverá. Aí o anjo bradou pela segunda vez. E pela segunda vez ele falou dos céus e disse, Abraão, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Olha bem, o anjo fala em nome do Senhor, porque é o anjo do Senhor. E ele brada, porquanto fizeste essa ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então observe que Abraão oferece um filho, e Deus lhe diz, vou te dar tantos filhos mais que as estrelas dos céus, mais que os grãos de areia na praia do mar. Isso quer dizer que se Abraão não oferecesse Isaque, Isaque ficava sozinho. Mas quando ele oferece Isaque, Isaque se multiplica. Quer dizer então que Isaque, como cordeiro, transforma-se em carneiro. Então a unção da multiplicação entrou em Isaque, porque ele foi oferecido a Deus. Agora imagine, da mesma forma, quando você apresenta a tua oferta naquele lugar. Ela vai se multiplicar mais do que as estrelas, mais do que a areia na praia do mar. É isso que Deus está dizendo. Aquele lugar é um lugar de multiplicação. É o lugar onde Deus provê o que não existe e multiplica o que você coloca na mão dele. Então, por isso, aquele lugar torna-se um lugar muito, muito, muito especial na face da terra. Agora, há também importância em falar que há uma data, um dia especial que Deus pede esse tipo de oferta. E esse tipo de oferta é pedido por Deus, como pediu para Abraão, como pediu para Davi e tantos outros, sempre tem uma data especial que Deus pede essa oferta. Primeira data importante é Rosh Kodesh, primeiro dia do mês, o dia de entregar a primícia. Então, quando Deus pede Isaque era o primogênito.
Então, Isaac era a primícia. Então, a primícia ele tinha que entregar. Então, que dia é esse? Dia de entregar a primícia é Rosh Kodesh. Que dia vai cair agora, nesse mês, na virada do ano? Dia 10 de setembro. É o primeiro dia do ano. Então, chamado Rosh Hashanah. E eu estarei lá nesse dia para apresentar as nossas ofertas pela nossa nação. E nós vamos pedir a bênção para a nossa nação. Vamos pedir a bênção de multiplicação. Vamos pedir a bênção da multiplicação dos filhos. Eu quero apresentar nossos pastores. Dizer, Senhor, transforma nossos pastores em pai de multidões, como o Senhor transformou Abraão, que não tinha nenhum filho, mas ele se tornou agora um cordeiro, né? Um carneiro, né, nas tuas mãos. Ele foi como cordeiro e saiu como carneiro. Ele tornou-se um multiplicador, um reprodutor. Aleluia! Então é tremenda essa mensagem, essa palavra de Deus, essa promessa, que lá é um lugar onde tudo se multiplica. Aleluia! E eu quero falar para vocês da experiência própria que eu tive. O ano era 1997. Eu estava em Santa Maria enfrentando uma luta, uma guerra sem precedentes. Lutando contra a nova era, macumbaria, feitiçaria. Tivemos uma vitória extraordinária quando batizamos 248 pessoas, satanistas, feiticeiros, macumbeiros. Quando Deus fechou dezenas e dezenas de centros de macumba, acabou com o maior nível de bruxaria da cidade, quebrou a nova era, que chegava a ter 5.000 bruxos nesse lugar. Era tremendamente oprimida a cidade, maligna, onde havia sacrifício de crianças, e nós tivemos uma guerra que durou mais de 3 anos. Vencemos, quebrou a nova era, quebrou, faliu a macumba, faliu, porém, nós também quase quebramos. A minha vida financeira tornou-se muito vermelha, muito vermelha. Eu clamei o sangue de Jesus e cada vez que eu orava o Pai Nosso, eu dizia, Senhor, como vou orar o Pai Nosso se o Senhor não perdoa minhas dívidas? Perdoa nossas dívidas, era a oração que mais eu fazia. Nós dávamos alimento para mais de 2.000 crianças no final de semana. E, de repente, a gente estava com a dívida impagável. Então, nessa luta, eu clamei ao Senhor e fui para 40 dias de jejum de oração. E o Senhor falou comigo, então, sobre o ano do jubileu. Que no ano do jubileu, Deus dava de volta tudo o que foi perdido. Lembra de Abraão? Levou seu filho, e ele tinha fé que seu filho ia morrer, se transformar em cinzas, mas no jubileu ele levantava das cinzas, ressuscitado para a vida. Isso é jubileu, ok? Muito bem. Naquela época aqui em Santa Maria, eu era envergonhado. Eu estava ali que nem um cordeiro mudo para o matadouro. Eu saía na porta da igreja, aquelas pessoas que eram meus diáconos, diaconisa, perguntavam, pastor, você não vai pagar a conta? Está com 11 meses, 9 meses de aluguéis atrasados, que foi uma situação que nos pegou de surpresa. Tinha um grupo que administrava isso, e quando eu fiquei sabendo já era tarde demais. Era um trabalho comunitário para todas as crianças carentes da cidade. Então eu era envergonhado na porta da saída, na porta de entrada do culto, eu fui esmagado, e eu não falava nada porque eu era um cordeirinho, só tinha que baixar a cabeça. Eu ofereci meu carro para pagar a dívida, o dono da imobiliária não aceitou e não conseguia vender, havia uma crise no Brasil. E tivemos que passar por este estreito para aprender uma lição que nós somos muitas vezes cordeiro. Então, muitas vezes, nós vamos ser para o sacrifício que nem cordeiro. Quem sabe você está nessa situação. Quem sabe você, pastor.
hoje está assim. Teu rebanho não se multiplica, você está sendo humilhado, não há provisão, não há prosperidade, não há multiplicação, não há honra, não há jubileu. Está na hora de você oferecer o seu cordeiro. Está na hora de você oferecer o seu Isaque. Está na hora de subir ao Monte Moriá, o monte da provisão. Ah, você não pode ir? Nós podemos representá-lo, porque o sumo sacerdote, quando ele entra na presença de Deus, uma vez por ano, com a sua oferta, ele representa toda a sua nação. E este ano, para a glória de Deus, vamos representar a nação de Israel, aliás, do Brasil. E observe agora a analogia. Então nós fomos, naquela época, triturados como um cordeiro. Eu clamava ao Senhor, Senhor, eu quero me aposentar, eu já estou velho, estou cansado, estou endividado. Eu lembro que meu filho fez aniversário, o Tiago, eu disse, meu filho, o que você quer de presente? Ele falava, pai, eu não preciso ser presente, pai, só o Senhor está bom. Ele sempre foi um filho compreensivo, amoroso, que passou por todas as privações. Por isso que eu honro ele de forma dobrada, porque ele é o primogênito e ele passou as duras penas também, o que passou Isaac, né? Ele foi levado conosco e triturado. E um dia eu lembro que no aniversário dele eu comprei então um CD de música. E aí quando chegou no meio do caminho, não tinha gasolina suficiente para chegar até em casa. Eu estava com o CD na mão, mas não tinha como chegar até em casa. Ou eu colocava a gasolina ou comprava o presente de aniversário. Era assim a situação. Mas mudou. Pergunte como. Eu sonhei que Jesus carregava uma enorme cruz. Enquanto eu pedia para Deus, eu quero me aposentar, não quero mais trabalhar aqui, eu quero parar, não aguento mais. E tantas coisas ruins acontecendo. Então o Senhor me deu um sonho que eles carregavam uma cruz enorme. Bom, eu tentava me aproximar de Jesus, mas era intransponível, eu não conseguia passar para o lado dele. Havia uma barreira, era como eu não podia entrar naquela outra dimensão. Não havia uma porta para me entrar. Essa porta se abre. Eu vou falar já a data que ela se abre e o lugar que ela se abre. Mas então, no segundo sonho, eu tinha uma cruz menor carregando ela. Então eu entendi que Jesus ofereceu sua vida, seu sacrifício, e eu também deveria oferecer. Jesus ofereceu no Monte Moriá. Então eu pedi, Senhor, me leva a Israel, me leva no Monte Moriá. Eu quero levar a minha oferta, mas eu não tenho como chegar lá. Então no sonho, o Senhor falou comigo, vou te levar. E eu descobri que você nunca viaja para Israel. É Ele que te leva. Nós temos um projeto para o próximo ano, onde nós queremos levar nossos intercessores a Israel. Muitos vão ter uma surpresa, que jamais teria condições de viajar, nem de ônibus. De repente ele vai ganhar uma passagem de avião e vai pisar na terra de Israel. Bom, eu fui o primeiro a receber, eu quero que todos os meus filhos recebam. Meus pastores que oram por nós. Nós temos pastores que atravessam o Brasil para vir orar aqui na casa de oração, interceder por nós na época da escola. Essas pessoas merecem um presente assim. E nós estamos orando a Deus para que Deus venha realizar esse sonho. E você que está sonhando, lembre-se que lá no Monte Moriá eu vou pedir a Deus que realize teu sonho. Se você sonha visitar Israel, mande seu pedido, mande seu cordeiro, mande a sua oferta e o teu sonho. E lá naquele lugar, Deus proverá. E nós vamos trazer a unção para você aqui no Brasil, na escola profética. Observe como Deus faz isso. Eu sonhei com 36 pessoas que traziam para mim uma oferta para que eu viajasse para Israel. Amados, a maior oferta, a oferta mais poderosa que tem na Bíblia, é uma oferta dada a um profeta de Deus.
E nesta época, ela se multiplica até por 70 vezes. Eu estou falando que ela pode se multiplicar até por 70 vezes 7. Tem um caso na Bíblia que fala claramente sobre isso. A sunamita. A sunamita, ela via Eliseu passando na frente de sua casa e chamou para comer pão. Colocou na sua mesa, serviu-lhe pão e preparou para ele uma cabana, uma casa. Ela fez um apartamentinho para ele. É como você entregar um presente para o seu pastor, entregar uma casa para o seu pastor morar. Um apartamento. É isso que aquela mulher fez. E quando ela fez isso, entrou na casa dela o tempo Kairos. Porque o profeta, ele anda debaixo desse portal do Kairos. Onde está o profeta, está o Kairos. Por isso que os milagres acontecem. E Deus provê naquela casa. Então, naquela casa da sunamita, o profeta entra e entra a unção também. E muito em breve aquela mulher era recompensada. Ela não tinha vida física nem emocional, só tinha material. Então, Deus abençoa sua vida física, ela renova, seu esposo também, igual a Abraão e Sara, e ela então gera um filho e o filho cresce. Ali está o profeta na casa dela. De repente o filho dela morre. Observe que nós falamos que Isaac estava indo para a morte. Mas o anjo do Senhor bradou e não deixou que ele morresse. Pense no seu filho. Um anjo de Deus bradando e dizendo assim, não toca nesse menino, que esse menino é consagrado. Então é isso que os judeus fazem todo ano. Eles oferecem um cordeiro pelo filho primogênito, para que o anjo do Senhor o acompanhe e não deixe o anjo da morte chegar perto dele. Então isso que aconteceu com Isaac. Isso aconteceu com o filho da sunamita, porque ela ofertava ao profeta. E a oferta daquela mulher se multiplicou por 70 vezes 7, 490 vezes. Quero que eu te prove? Primeiro milagre que aconteceu com a sunamita. O filho dela morre e Deus usou o profeta para ressuscitar aquele filho. Depois vem uma praga de fome na terra, uma seca, e por 7 anos não chovia na terra. E houve uma fome enorme na terra. E o profeta disse para a sunamita, sunamita, Deus mandou dizer para você que você é a única mulher na terra que tem mérito para não passar pela praga. Pergunte por quê? O que aquela mulher fez diferente das israelitas? O que ela fez diferente de todas as mulheres de Israel? Pois todas as mulheres de Israel deveriam ser salvas naquela época. Por que as mulheres dos sacerdotes não foram salvas? Por que as mulheres de Israel não foram salvas da praga? Por que as mães tiveram que matar seus filhos e comer seus filhos naquela época? E a sunamita não passou nenhum dia de praga? Porque o segredo dela era entregar aquela oferta ao profeta. Ela era uma provedora do profeta. Então isso trouxe o Kairos para dentro da casa dela. Isso trouxe o Deus da provisão para dentro da casa dela. Isso fez com que a casa dela se tornasse um monte Moriá. E aquela mulher vai embora e passa 7 anos longe. No capítulo 8 de 2 Reis, quando ela volta para casa, ela procura o rei e diz, rei, eu quero minhas terras de volta. O rei diz para ela, não só suas terras. Você ganhará suas terras de volta. Porém, o rei chamou o seu ministro e disse a ele, soma aí, quantas colheitas essa mulher deixou de receber em 7 anos? Ele calculou 7 anos de colheita. Faz um cheque, indeniza ela em 7 anos de colheita. Uma mulher que ganhou, então, mais de 490 vezes mais do que ela ofertou ao profeta. Parêntese, envie seu pastor para Israel, para que ele leve o seu nome. Foi isso que eu fiz aqui e que Deus mandou fazer naquele sonho em 1997. Eu estava acabadinho, estava moído,
estava indo para o matadouro como uma ovelha muda que não falava, que não reagia e já não empregava mais. Então, Deus levanta ali 36 pessoas naquele culto para ofertar. Eu lembro que eu fiquei com muita vergonha de falar. Eu não pedi oferta naquela época, eu era contra pedir oferta, por causa dos escândalos que a gente via na televisão, né? Então eu não falava. Então, com muita vergonha eu falei naquele dia: Amado, Deus me deu um sonho e tal, que alguém vai me dar uma oferta para mim viajar para Israel. Foi um silêncio. Não se ouviu nenhum som, mas dava para imaginar o que eles pensaram de mim. E aí vem o golpe, esse cara é ladrão, e até que um homem se manifestou lá atrás. Eu falei assim: olha, vocês não dão oferta para um pastor, mas para o feiticeiro vocês dão. Por que você não experimenta dar para um pastor e ver o que acontece? Vocês dão para o feiticeiro e não acontece nada na vida de vocês. Não há mudança. Aí levantou a mão seu Rubens Weigert, nosso vizinho aqui, né? E ele disse: é verdade, eu estou dando para o feiticeiro e não acontece nada. Eu vou dar para o pastor, quero ver o que acontece. E ele atravessa no meio de mais de 2.000 pessoas, com R$100 na mão, 100 cruzeiro, e joga nos meus pés. Eu fiquei mais chateado ainda, e vermelho que nem tomate, vontade de devolver e fazer mais coisas. Mas então eu estou ali, meu Deus. Aí veio a segunda pessoa e Deus falou comigo: escreve o nome deles na capa da Bíblia. Escrevi Rubens Weigert. Segundo nome, terceiro nome, todos os nomes. E fui para Israel. Cheguei lá daquele jeito, como uma ovelha muda, que não se reproduz, que não gera filhos, que não tem provisão, que não tem poder, né? E de repente, lá na pedra onde Jesus suou o sangue, eu tive uma visão. Eu vi Jesus pertinho de mim, e ele com os seus olhos negros, ele olhando para mim, aqueles olhos profundos, parece que dava para mergulhar no universo ao olhar os seus olhos. E ele disse para mim: foi por você. E começa a sair gotas de sangue. E eu comecei a chorar. E naquela hora, me sai todo o peso, cansaço, me saiu toda a inflamação, infecção da alma, a depressão, tudo que era ruim saiu de mim. Saiu até a velhice e a vontade de se aposentar. E entrou a renovação celular. O Senhor me renovou 20 anos. O Senhor me restaurou fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Naquele próximo ano, eu ganhei 20 carros de presente. Eu não parava de ganhar mais presente, ganhei ilhas de presente, terras, propriedade. Eu não parava de ganhar títulos e títulos honoríficos. Ganhei títulos da família de Abraão, da família de Davi. Ganhei títulos. Uma coisa impressionante foi meu jubileu. E ganhei também mais um filho. Nasceu o Jubileuzinho, que hoje está com 21 anos, o Júnior. E Deus me disse, então, que Ele ia me dar esse presente, um filho. Eu disse: Senhor, você vai me dar um filho, me renova 20 anos, né? Desse jeito, como que eu vou sustentar o menino até os 20 anos? Com aquela fraqueza, eu não caminhava 100 metros sem descansar, respirar, e agora eu estava restaurado. Hoje, eu entendo o que aconteceu. Eu fui para lá como um cordeirinho mudo, mas ali naquele lugar onde Deus maximiza nossas ofertas, potencializa nossas ofertas, e também o tempo é mudado, multiplicado. Ele acelerou meu tempo e eu voltei de lá como um carneiro, um multiplicador, ganhador de milhares de almas, milhares de filhos.
Eu que não gerava filhos, não gerava pastores, a partir dali milhares. Eu saí dali, só pregava ali, nos fundos da rádio, em Membuí, né? Ou na praça, ou no Bombril. E agora estou pregando no Canadá. Fui chamado para ministrar no Canadá, fui recebido como príncipe, apresentado para aquelas pessoas importantes, mais de 100 nações me assistindo numa noite. Pensei, eu estou sonhando, acho que já morri, é o céu. Eu pensei, puxa, agora entendo o que é aquilo que diz, nem o versículo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano que está preparado para nós. Eu fui apresentado por Randy Clark lá no Catch the Fire e fui chamado para orar, pôr as mãos sobre John Arne, Carol, as pessoas mais importantes do mundo, porque ali está acontecendo um avivamento e lá estou eu sendo honrado. Eu que era o quinto ajudante do ajudador, do carimbador dos fundos, como é que diz? A pessoa a improvável, minha gente. Eu era o improvável. Eu estou falando para você que eu sei o que é ser humilhado. Aqueles 7 anos humilhado. Mas eu sei que a cada 7 anos Deus quer tirar para cada dia de vergonha, dupla honra. Para cada dia de lágrimas, o dobro, o perpétua alegria. Para cada dia de sequidão, um multiplicado em unção. Para cada dia de dívida, de prosperidade multiplicada. É isso. Então, quando eu voltei por cima. Eu voltei forte. Já ninguém mais olhava, me ameaçava com o dedo para me cobrar. Não. Agora, além de pagar as dívidas do ministério, da igreja, nós tínhamos agora para dar para muitas pessoas. Começamos a abençoar. Em um ano nós damos 19 carros. 19 carros em um ano de oferta. E começamos a abençoar e ofertar. Eu coloquei no meu coração, Senhor, eu quero ser um provedor, eu quero abençoar pastores. Um dia nós vamos levar um avião fretado para levar muitos pastores para Israel, pessoas que jamais poderiam pagar sua passagem, que jamais sonhariam, jamais poderiam, mas o Senhor pode. O Senhor proveu para Abraão. Então foi isso. Eu voltei de Israel em 1997 com a unção do jubileu, a unção da multiplicação. E agora eu levo a pessoas que mandam o seu pedido, a sua oração, a sua oferta, e eu apresento a Deus e peço a mesma unção para aqueles que hoje estão como eu estava no passado. Então vamos lá. No passado estava como um cordeiro, que apanha mudo e vai mudo para o matadouro. Só leva lenha nas costas. Agora, o carneiro não. O carneiro é poderoso, tem autoridade. Vamos falar do carneiro no final, então. Quando Deus proveu o carneiro para Abraão, o carneiro é preso pelos chifres. Os chifres têm algo diferente do cordeiro. Então, o carneiro tem chifres, o cordeiro não tem chifres. O que simboliza o chifre? O chifre do carneiro, ele é purificado e tornado kasher, e ele, então, torna-se um shofar. Então, é interessante quando você ouve o toque do shofar. Então, ali, naquele lugar, quando você envia a tua oferta para Israel, no monte da provisão, o cordeiro berra. Lá no livro de Hebreus, capítulo 11, diz que a oferta de Abel até hoje ainda fala. Como que fala? Berra. O cordeiro berra. Berra. O cordeiro berra na hora de ser, né, de você entregar sua oferta, ele fala. Então a oferta nossa fala lá em cima, naquele lugar. E ali Deus transforma aquela oferta em carneiro. O carneiro tem chifre. E o chifre você toca. E quando toca o chifre, o que é o shofar?
O shofar é a palavra de Deus na boca do profeta. Então, quando Deus fala, ele fala na boca do profeta. Então, o shofar diz assim: Abraão, tu veio aqui para sacrificar teu filho e tu não tem um cordeiro. Eu vou te dar um carneiro. E você vai tocar o shofar e vai proclamar jubileu e levar teu filho de volta para casa. Isso é jubileu. Jubileu é você ressuscitar dos mortos. Jubileu é voltar à vida. Jubileu é quando o filho volta para casa depois que saiu. Quando o esposo volta, que abandonou a esposa e volta, restaura o casamento. Quando há uma restauração de casamento, restauração de bens, restauração de uma empresa, de propriedade, restauração, quitação das dívidas, é jubileu. Então, quando você oferta um carneiro, é jubileu. Toca o shofar e Deus multiplica e te traz de volta tudo que foi perdido. Ok. Aprendeu? Vamos lá então. Vamos examinar a vida daquele primeiro homem, tá? Que deu a primeira oferta e que Deus guardou esse homem até hoje aqui em Santa Maria. Que o cafezinho mais gostoso que tem era feito pela sua esposa, Dona Lenira. Hoje ele faz o café gostoso. Preste atenção, 9 meses depois que eu voltei da primeira viagem de Israel, eu estava ali no Bombril, uma reunião de sexta-feira, milhares de pessoas, centenas de endemoniados libertos, centenas de curados. No final da reunião, aquela senhora suave, de cabelos brancos azulados, como as senhoras de idade pintam o cabelo azulado, né? Que eu acho tão bonito que um dia, quando eu ficar velho, daqui a muito tempo, eu vou pintar também. Aquela mulher vem ali e fala: profeta, eu queria fazer um pedido de oração ao Senhor. Meu filho está em coma há 5 meses, já passou por 5 cirurgias. Ele teve um problema com pontapé no duodeno, jogando futebol, inflamou, operou, vazou fezes, infeccionou, operou de novo e tantas coisas aconteceram. Agora está entubado, e os médicos vão desligar os aparelhos. Não tem o que fazer. Só um milagre. Eu disse: então você veio no lugar certo. Milagre é com Deus mesmo. Meu nome do menino? E ela disse: Volney Weigert. Eu conheço o nome. Abri minha Bíblia. Rubens Weigert, primeiro nome, pessoa que deu uma oferta 9 meses atrás. Eu falei para você que naquele lugar, Monte Moriá, o tempo é acelerado. Você chega lá com um cordeiro e rapidamente ele vira um carneiro. Mas um cordeiro para virar carneiro leva mais de 9 meses. E passou-se 9 meses de que seu Rubens deu uma oferta de R$100. E agora o seu filho está morto, sentenciado à morte. Vai morrer em 24 horas. Na verdade, já está há 5 meses sem vida. Então eu disse para aquela mulher: não vou orar por seu filho. E ela começou a chorar: mas por favor, perdoa meu marido. Eu disse: mas o que houve? Não, ele falou mal do senhor por causa daquela oferta. Eu disse: não, mas eu nem sabia disso. Eu não falei que não vou orar por causa disso. Não. Por que então? Porque eu não preciso orar por ele. Por quê? Você não sabe da história da Sunamita? Não. A Sunamita era uma mulher que recebia o seu profeta na sua casa, dava um cafezinho. Depois daquele dia, toda sexta-feira ela me convidava a tomar um cafezinho na casa dela. Depois daquele dia que ela entendeu o que é receber um profeta na sua casa. Eu disse: a Sunamita recebia lá o profeta Eliseu.
servia para ele um café, um pão, uma mesa, uma cama. E um dia seu filho morreu e ele ressuscitou o filho dela. O ajudante do profeta não conseguiu ressuscitar. Por que que o profeta ressuscitou? Porque aquela mulher abençoava o profeta. Então ela adquiriu crédito, mérito. Toda oferta dada ao seu profeta, ao seu pastor, você adquire mérito. E um dia, se o seu filho precisar, você pode lembrar Deus das ofertas que você deu na mão do profeta. Ok? Então eu disse, dona Lenir, se Eliseu pôde orar, ressuscitar o filho da sunamita, não foi porque ele é um homem poderoso demais. Não. Foi por causa da sunamita. A sunamita e o esposo, eles ofertavam para o profeta, eles sustentavam o profeta, eram provedores do profeta. E o crédito vem, o mérito dos pais vai como crédito para os filhos. Isso é uma tradição judaica muito antiga. E até hoje. Todo o mérito que eu alcançar em 30 anos, 40 anos de oração aqui na terra, quando eu subir, fica para os meus filhos. E meus filhos, então, no dia que eu morrer, vai ser o dia mais feliz da vida deles, né? Por quê? Porque eles vão receber um crédito em um dia. É como se eles estivessem orando, jejuando 30 ou 40 anos. Receber tudo de graça. É isso que os filhos dos profetas recebiam. E é isso que Eliseu corria atrás no dia que Elias subiu. Passa para mim, eu não sou teu filho, mas faça-me teu filho. Então, assim também, o crédito das ofertas da sunamita e do seu esposo passa para o filho que estava morto. E aí ele revive, ressuscita. Muito bem. Então disse Dona Lenir Weigert, não vou orar para o seu filho. Diga para o seu marido, este homem. Como é bom que Deus não olha para a pessoa que oferta, Ele olha só para a oferta. E diga para o seu esposo, que falou de mim em toda a cidade, por causa daquela oferta, diga para ele que seu filho vai viver. Por causa daquela oferta, que eu levei lá no Monte Moriá. 9 meses se passaram. Aquela oferta multiplicada por 70 vezes 7 vezes 9 meses, deve estar valendo já a vida do seu filho. Quanto vale uma oferta dada no jubileu? É isso que acontece com a oferta na data do jubileu. É isso que acontece com a oferta nessa data, nesse período, especialmente nos últimos 10 dias antes de Yom Kippur. A oferta é maximizada, potencializada. Um ato de bondade fica lá registrado para sempre. Os pecados daquele homem não ficam marcados para sempre, não. Mas a oferta dele fica para sempre. Te provo na Bíblia. Diga, prova então, pastor. Vai procurar na Bíblia. Não estou brincando, gente. Estou muito feliz hoje. Quando eu estou feliz, gosto de brincar com meus filhos. Davi não teve um homem mais pecador. Mas quando ele deu uma oferta, nesta época, numa oferta potencializada, ele deu todo o ouro, toda a prata que ele tinha. Ele recebeu uma bênção tão grande, que todos os seus pecados e erros foram esquecidos. Mas ele jamais foi esquecido por Deus. Sua oferta ficou registrada em 1 de Crônicas 29. E até os dias de hoje está lá memorial. E ele é chamado do homem segundo o coração de Deus. Muito bem. Um dia depois, a notícia aconteceu em Santa Maria. O filho de seu Weigert, Volney Weigert, que eu conheci agora, 1 ano atrás, 2 anos, isso que aconteceu muito tempo atrás, simplesmente depois de desligar dos aparelhos, depois do cara parar de respirar,
quando todos começam ali a se cumprimentar, dando os pêsames para os pais, aquele homem volta à vida. Ressuscitou. Aleluia! Além de ressuscitado, curado, o homem senta na cama, ainda, além disso, é batizado no Espírito Santo. E uma semana depois, aquele homem está em casa. Hoje tem filhos. Emocionante demais, demais. Quando faleceu a dona Lenir, e eu conheci aquele homem. Chegaram aqui no ministério, os filhos, grandes, filhas, vieram, só queriam lhe conhecer há muitos anos. Nós não estaríamos aqui se não fosse aquele milagre que o Senhor orou. Eu até disse, nem cheguei a orar, filho. Foi Deus que fez por mérito do teu vô, daquela oferta para Israel. E elas então me abraçaram, foi emocionante. Como é gostoso servir a Deus. Como é maravilhoso saber dos segredos. Eu disse para Dona Lenir, se o Eliseu pôde ressuscitar aquele homem, nós somos muito mais do que Eliseu, porque Jesus disse que o maior profeta foi João Batista. Mas o menor no reino do céu será maior que ele. É você. Você que está aí é maior que João Batista. Porque você é um membro do reino do céu hoje. Você é um filho de Deus. E tem direito dessas bênçãos. Eu teria muito mais milagre para contar. Agora, 2 anos atrás, ressuscitou outra pessoa aqui do lado de casa. Estava chegando do monte. Mas eu vou contar esse milagre lá na plataforma, senão vai ficar muito longe aqui a nossa, né? Eu fui visitar uma irmã no hospital e estava todo mundo reunido para o enterro. E Jesus ressuscitou a mulher. Foi algo maravilhoso e marcante. Tudo isso acontece quando Deus é o provedor. Então, concretizando, finalizando esta aula, quando Abraão pega a sua melhor oferta e leva a Deus, naquele dia especial que Deus marcou, que o judeu comemora, desde o primeiro dia do ano até o dia da expiação. Então, abre-se o portal, Deus desce, e Deus então opera o milagre. E é isto que eu quero apresentar a Deus nesses dias que vamos para Israel. Nós vamos buscar esta unção para trazer para todos os alunos da nossa escola profética. O dever do pai Abraão era este: buscar uma unção, passar para seus filhos e para as próximas gerações. Então eu quero chamar você. Prepare o seu pedido, pode ser até no coração, mas coloque diante de Deus. Prepare a tua oferta, que também tem que sair do coração. Não pode ser algo que não te custe nada. Tem que ser uma oferta que como nunca você fez em toda a sua vida. É algo assim. Então, nós juntos vamos consagrar naquele dia, buscar a Deus e dizer: Senhor, assim como o Senhor proveu para Abraão, venha prover hoje para cada pessoa que está participando desse ato profético. E eu queria muito que nesse momento todos os Tomés dissessem assim: isso foi lá naquele tempo. Foi, né? Vou ler para finalizar Gênesis 22, 14. E naquele tempo, há muitos anos atrás, muitos séculos, milênios, diz assim: ele chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Agora para o dia de hoje. Ponto e vírgula. Donde se diz até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. Até o dia de hoje. Esta palavra é tremenda e importante.
E vou dizer mais, verso 15: bradou outra vez, pela segunda vez, desde os céus, e disse: porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, teu único filho. Eu quero dizer para você, meu sobrenome é Engel, quer dizer anjo. E Deus chama os seus profetas, os líderes da igreja, anjo. Então o anjo bradou. Quero que todos os pastores bradem comigo e profetize, porque você deu essa oferta, porque você não negou teu Isaque. Deveras você será abençoado grandissimamente. E Deus vai multiplicar a tua descendência. Teus filhos não morrerão, serão multiplicados como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Quer dizer que teus filhos vão vencer o inimigo da miséria, o mamon e todas as opressões que você no passado foi oprimido. Teus filhos não passarão por isso. Esta é a bênção que tem naquele monte nesse dia. E a tua descendência será em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à voz do Senhor. E finaliza dizendo: e Abraão tornou seus moços, levantaram-se e foram juntos e habitaram em Berseba. Aleluia! Oh, glória! Quero abençoar você. Quero abençoar todos os queridos filhos que estão me enviando nesta viagem. Primeiramente, aqueles que estão me enviando, porque em Atos capítulo 13 diz que a igreja enviou o apóstolo Paulo e Barnabé. Há uma bênção especial para as igrejas que enviam os seus apóstolos. Há uma bênção especial para os pastores que estão nos enviando, para os filhos que estão nos enviando. Há uma bênção especial para aqueles que, lá em 1997, nos ajudaram a Israel. Há uma bênção para aqueles que querem consagrar uma oferta em Israel hoje. E eu quero abençoar você. Quero abençoar assim como Abraão recebeu de Deus uma bênção e abençoou. Eu quero abençoar você desde Israel e profetizar que no próximo ano estaremos juntos em Israel. Você vai. O teu sonho vai se realizar. O teu sonho vai se realizar. E o mesmo Deus que fez comigo vai fazer com você. Você vai multiplicar os membros da tua igreja, vai multiplicar os filhos, você será pai de multidões, você será tão abençoado que você vai tocar o chifre do carneiro e vai proclamar jubileu na tua igreja. Prepare-se para o ano que vem, você prepare-se para proclamar jubileu no ano que vem na sua igreja. Você virá na escola, vai receber uma unção de jubileu, você vai proclamar para a tua igreja, e a tua igreja vai levantar príncipes, e esses príncipes vão te enviar para Israel no ano que vem. No ano que vem, nosso projeto é enviar uma vez por mês príncipes para orar dentro da cidade morada em Israel. E eu quero que você profetize, eu estarei lá. Amém? Quero abençoar você. Pai amado e poderoso Deus, eu quero apresentar ao Senhor cada pessoa que está preparando a sua oferta de jubileu. Cada pessoa que está preparando essa oferta para ser apresentada em Israel nestes dias, lá no Monte da Provisão. Te peço, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha sobre cada um, como o Senhor veio sobre Abraão, naquele monte, quando Isaque estava ali naquele altar, o Senhor proveu o carneiro. O Senhor proveu para Abraão, o Senhor proveu para Isaque. O Senhor proveu o melhor, o Senhor proveu a maior oferta. Venha prover também e realizar o desejo do coração dos teus filhos de preparar o melhor para esta virada de ano judaico. Nós te pedimos, Pai, que aquele que hoje está precisando de um milagre, de uma provisão, que ao acompanhar esse ato profético, eles realizem esse desejo. Aqueles que precisam de um milagre físico, um milagre de cura, que o Senhor venha fazer esse milagre, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de um milagre emocional, no casamento, com os filhos,
que o Senhor venha prover este milagre, Senhor. Aqueles que precisam de um milagre financeiro, que estão endividados, estão falidos, e precisam multiplicar a sua fazenda, que o Senhor venha fazer esse grande milagre. Aqueles que buscam um milagre, uma unção como de Elias, um milagre para o seu ministério, nós pedimos que o Senhor venha prover no monte da provisão, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero finalizar abençoando meus filhos, abençoando meu filho primogênito, Tiago, sua esposa Cláudia, minha filha, o Isaac, a Daça, a Gabriele, o José, o Júnior, Maria, o Noah, você que é meu filho espiritual, que Deus te abençoe e essa bênção de príncipe venha para a tua vida. Não perca a escola profética este ano, é imperdível. Se você puder, inscreva-se agora, faça parte da escola profética online, assista todas as aulas e receba as chaves e os segredos para alcançar todas essas bênçãos que nós estamos ensinando. Ok? Shalom, Deus te abençoe, em nome de Jesus.